Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Isabela Xavier. A gente está aqui com o professor Ismar Soares, que é filósofo, professor, jornalista, pesquisador, doutor em comunicação, fundador do Núcleo de Comunicação e Educação, que é o NCE, presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação, que é a ABP-Educom, e um dos fundadores da licenciatura em Educomunicação na Universidade de São Paulo, que é a USP. O tema de hoje é como surgiu a licenciatura em Educomunicação. Mas antes da gente começar, eu queria fazer a minha audiodescrição para vocês conseguirem me visualizar um pouco melhor. Eu sou uma mulher branca de cabelo bem curtinho preto, eu estou usando uma camiseta preta e uns colares de miçanga e não tenho óculos nem nada no rosto. Eu sou Ismar, né? Tenho um cavanhaquezinho branco, né? E a cor do cavanhaque revela a minha idade, estou 79 anos, né? Perdi os cabelos a partir dos 20, mas não lamento, não é? Carrego menos peso na vida. Estou com um paletó marrom, né? E uma camisa azul. E, bom, estou aqui para conversarmos a respeito da licenciatura em Educomunicação da ECA USP. Muito obrigada, primeiramente, professor. E aí eu acho que para começar a nossa conversa, uma pergunta muito simples, né? Que é, para começar, vamos lá. É possível explicar o que é educomunicação em uma frase? Eu acredito que talvez em 3 ou 4, né? Uma só é difícil. Eu só queria dizer o seguinte, quem está nos ouvindo, nos vendo, pode ser que já seja um educomunicador, né? Se a pessoa se encontra em algum espaço e nesse espaço ele está motivado a melhorar aquele ambiente, a fazer transformações e até a fazer revoluções, né? Ele faz os seus planejamentos, levando em consideração sempre que ele vai ter que usar recursos de comunicação. E ele faz os seus planejamentos. Mas, ao planejar, ele sempre está atento em quem pode colaborar com ele. E essa articulação nos planejamentos de processos para a melhoria do ambiente permite que novas pessoas ingressem naquele time e juntos comecem a planejar. Então, planejamento participativo, voltados para a conquista de ideais de interesse de todo o grupo, na linha de uma cidadania plena, usando os recursos da comunicação disponíveis e permitindo com que as pessoas se sintam componentes de um ecossistema comunicativo, dialógico e participativo, mostram sinais da presença dos referenciais da educomunicação. Quem sabe aí já tenhamos, né, um início de algum processo educomunicativo. E com isso eu convido você a definir a educomunicação em uma frase. É realmente um desafio, né? Bom, e como a gente sabe, a educomunicação ela não é só feita aqui na USP, né? Nem surgiu da licenciatura, né? Ela tem todo um pensamento antes e aí a próxima pergunta é literalmente isso, né? De onde que vem o pensamento e o porquê de transformar a educomunicação em uma licenciatura? Olha, o pensamento educomunicativo, ele surge a partir do momento em que o Núcleo de Comunicação e Educação da USP sistematizou práticas latino-americanas. Se olharmos as práticas, elas vêm dos anos 50, anos 60, 70, isto é, vem de um momento em que a sociedade latino-americana, fora do capitalismo, fora, portanto, das grandes corporações, ou mesmo fora do poder público, lutava pela sobrevivência. E nessa luta, eles usavam meios de comunicação. Naquela época, especialmente o rádio. Mas também meios impressos, não é? Depois o vídeo, em muitas circunstâncias. Naquele período ainda não se imaginava a existência da internet. E esses grupos, eles se articulavam para que juntos pudessem mobilizar a comunidade em torno de algum ideal. Então, por exemplo, a luta pela sobrevivência era um tema fundamental em todas as partes da América Latina, e a luta política pela liberdade de expressão ou para derrubar as ditaduras. E nisso nós fomos notar na pesquisa que procedimentos semelhantes de articulação a partir do uso da comunicação, voltado para práticas de cidadania, em que colaborativamente as pessoas se mobilizavam para fazer mudanças sociais e transformações sociais profundas, se multiplicavam. E o que nós fizemos, na verdade, foi
saber como é que esses grupos agiam, que princípios tinham, que metodologias usavam, e aí nós identificamos que uma prática emergia. E emergia de todos os cantos do continente, muito forte, envolvendo comunidades indígenas, comunidades quilombolas, camponeses ou intelectuais. E, independentemente da condição do lugar, as pessoas tinham os mesmos referenciais. Claro, identificamos que esses referenciais, já em algum momento, foram objeto de estudo e análise de Paulo Freire, foram objeto de estudo e análise de Mário Kaplun, para citar dois latino-americanos. Mas, de qualquer forma, esses grupos, eles não tinham a preocupação intelectual de sistematização, eles agiam. Essa era uma ação forte. E, a partir dessas ações, inclusive, as ditaduras foram caindo. Claro que essas manifestações não mudaram o capitalismo, não derrubaram a estrutura de poder, mas elas deram sentido para a luta popular. E quando nós sistematizamos este conceito, trabalhando com especialistas, com 176 especialistas de 12 países da América Latina, através de questionários e de entrevistas de profundidade, nós observamos que aquela síntese de pensamento que emergia daquelas práticas poderiam ser sistematizadas e levadas para outros espaços, como o espaço da educação formal, por exemplo, né? Como o espaço da gestão das organizações não governamentais, por exemplo. Então, o pensamento latino-americano, ele tem o seu nascimento há 70 anos. A sistematização é mais recente, final dos anos 90. E foi a partir do 2000 que esse conceito chega à esfera da administração pública. Não é? Então, nós tivemos uma evolução de um pensamento que, uma vez consolidado a sua sistematização, muitos intelectuais e muitos grupos olharam para aquilo que o Núcleo de Comunicação e Educação estava produzindo e dizia, faz sentido. Faz sentido, faz sentido. Né? E aí, imediatamente, o conceito começa a se difundir. Né? Já no ano 2010, nós já tínhamos alcançado, portanto, 11 anos depois da sistematização, tínhamos alcançado 90 teses no Brasil. Nossa. 22 anos depois, nós já temos 450 teses. Né? Hoje produzidas em 117 centros de pós-graduação, distribuídos pelo país. O que significa isso? Que a educomunicação está em todo o país, não é? Em todo o território nacional, com ações, com atividades. Não é? E isso permitiu, a partir de Bourdieu e de outros teóricos, dizer estamos diante de um campo emergente, né? Um novo campo na interface comunicação e educação. Nossa, literalmente florindo, né? Sim. A educomunicação pela América Latina e pelo Brasil, que legal. Não, está na África. Olha. Sim, nós temos uma Educomunicon Afrique. É mesmo? Né? Em Burkina Faso, é a sede, mas se expande para os países de língua francesa. Não é? Nossa! E foi levado para a África no ano de 2010. Né? Foi um congresso, eu presidi esse congresso, né? Que reunia jornalistas da África, tinha mais de 1000 jornalistas, e do resto do mundo. E levei comigo o Paulo Lima, da revista Viração, e nós dois fizemos um workshop para jovens jornalistas africanos. Né? Participaram e, a partir disso, tomaram a iniciativa. E hoje esse grupo está presente nos eventos que a ONU organiza. Né? Nossa! E também está na Europa já. Na Europa também há grupos de educomunicação. Né? Mas o tema, o conceito, ele está na América Latina, basicamente. Nossa, o que eu acho muito legal dessa história é que aquela máxima da história, né, ela se repete. Foi quase o que o Mário Kaplun fez com os jornalistas lá no início, né? Vocês não só ensinam a usar o mecanismo, né, do rádio, vocês também estão educomunicando. Ai, que legal, professor. Eu não sabia disso. Enquanto vocês estavam fazendo a parte burocrática da criação da licenciatura, a Universidade Federal de Campina Grande criou o bacharelado em educomunicação, certo? E aí, como a licenciatura e o bacharelado se relacionam nessa época? Quando nós olhamos para essa história, achamos muito interessante, né? Porque aqui na ECA, nós tínhamos um fato distinto aqui, um fato mais burocrático. Significa o seguinte, houve uma reforma de ensino aqui na ECA no início dos anos 90, 94, por aí.
E essa reforma, proposta pelo professor Marcos de Mello, fez com que o ciclo básico oferecido a todos os alunos da ECA por nosso departamento de Comunicações e Artes desaparecesse. Ah, O nosso departamento era muito grande. Chegou a ter, nos áureos tempos, 44 professores. nossa. Porque nós tínhamos que dar conta da metade da grade curricular de toda a ECA. Quando cada um dos departamentos ou cada um dos cursos criou um currículo próprio e autônomo, nós ficamos sem serviço. Aliás, não sem serviço, porque Relações Públicas e Publicidades continuou trabalhando conosco. Mas, de 1.000 e tantos alunos que tínhamos por semestre, houve uma redução para 700. Então, houve uma diminuição do trabalho. E aí nós decidimos encontrar espaços para a nossa ação na ECA, no Departamento de Comunicações e Artes. Identificamos um tema de interesse coletivo nosso, chamado Gestão de Processos Comunicacionais. Então, durante 17 anos, oferecemos um curso de especialização em Gestão de Processos Comunicacionais. Enquanto desenvolvíamos esse trabalho, envolvendo todos os professores, nós tivemos o fato do Núcleo de Comunicação e Educação haver identificado um conceito de educomunicação. Bom, o conceito de educomunicação, ele se casava com o conceito de gestão. Não é? Havia uma proximidade entre esses dois. Porém, ninguém no departamento imaginava um casamento entre eles. Né? Era um conceito de um grupo de pesquisa e de um curso de especialização. Vamos caminhando. Porém, aconteceu um fato interessante. Quando chegou já na metade aí dos anos 2000, nós, aqui no departamento, entendemos que para sobreviver, para o departamento sobreviver, ele necessitava de uma graduação. Tá. Não, que assunto, né? E aqui predominava, na verdade, o tema da cultura. Né? E lá na Bahia havia criado um curso de animação cultural, uma graduação nessa linha. Uhum. Alguns pensaram. Né? Foi quando, né, outras pessoas do lado de cá disseram, bom, você criar um bacharelado ou um curso sobre administração da cultura, isso vai nos levar a entrar em atrito com o Departamento de Biblioteconomia e Documentação, que trabalha com ação cultural. Isso. Temos que encontrar, né, outra perspectiva. Uhum. E nesse período começava a chegar os relatórios dos grandes projetos que o Núcleo de Comunicação e Educação estava desenvolvendo. Né? Uhum. Então, aí 11 mil formados na rede municipal de São Paulo, entre professores e alunos, na prática comunicativa. 2.500 professores formados no estado de São Paulo, a partir de um projeto que trabalhou com audiovisual. Né? E depois mais uma quantidade semelhante de professores e alunos no Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul. Isto é, estávamos trazendo para o departamento resultados da formação voltado para um campo chamado educomunicação. E aí veio a ideia. A professora Dilma era a chefe do departamento naquele momento, ela cria um departamento, uma comissão para estudar uma graduação para a USP. Uhum. Naturalmente que, participando da comissão, reuni os trabalhos que mostravam que já existia no Brasil uma prática de formação de profissionais de educomunicação. Não existia uma graduação, mas existia uma prática formativa. Uhum. Por que não trabalhar com a educomunicação? Os colegas, não tendo outra alternativa, alguns, e outros porque já estavam envolvidos, né, acharam ótima ideia. Mas, na verdade, nós tínhamos feito um trabalho anterior. O Educom Rádio, né, ao trabalhar durante 3 anos e meio, 2001 a 2004, na periferia de São Paulo, todas as regiões de São Paulo, Norte, Sul, Leste e Oeste, nos polos de formação, os colegas do departamento participaram, porque nós tínhamos temas transversais que eram trabalhados. Uhum. Então, cada professor, recebendo da prefeitura para fazer isso, com seus orientandos, desenvolviam temas que eram discutidos com os professores que faziam o curso de educomunicação. Então, todos os professores do departamento tiveram a oportunidade de se aproximar de uma prática educomunicativa. Sim. E todos eles iam para a periferia, menos eu. Eu ficava aqui aos sábados, né, articulando a mobilização, mas tudo se dava na periferia de São Paulo.
não é? Naquele período, 2001 a 2004, aos sábados, às 7h30 da manhã, saíam daqui da frente da ECA as vans levando, cada van, de 12 a 15 mediadores. Nossa. E um ou dois professores da ECA, ou especialmente do nosso departamento, para a periferia de São Paulo. Então, foi um tirocínio de 3 anos e meio, que permitia aos professores do departamento verem que era interessante uma licenciatura, ou um curso. Se pensava, na época, na verdade, num bacharelado, não é? Bom, a professora Dilma de Melo Silva criou a equipe, nós estávamos trabalhando, não é? E ficamos na dúvida entre bacharelado e licenciatura. Enquanto isso, em Campina Grande, do outro lado do Brasil, a Universidade Federal de Campina Grande havia feito concurso para um novo curso de Publicidade e Propaganda. Tudo preparado para instalar o curso, o reitor chegou para a Faculdade de Comunicação e disse: olha, vocês não perceberam que já existe outro curso aqui em Campina Grande de Publicidade e Propaganda e outros cursos ao redor da cidade? É melhor mudar logo para uma coisa mais criativa. E ele dizia, alguma coisa criativa, porque o governo federal hoje está solicitando que as universidades federais inovem, busquem alguma coisa inovadora. Aí um dos professores disse, eu tenho uma coisa inovadora, né? Eu trabalho com rádio comunitária e fiquei sabendo que lá na USP existe um curso que está sendo desenhado justamente para trabalhar com a cultura popular, né, para com a comunicação participativa e tal. Vamos conversar com eles. Tá, né? Conversa. E aí veio o diálogo, me convidaram, estive lá, trocamos documentos e tal. Né? E o que aconteceu aqui, enquanto aqui nós estávamos passando por um processo burocrático, eles foram mais rápido. Eles desenharam o curso, nós discutimos, chegamos a um acordo que estávamos falando a mesma linguagem e decidiram criar um bacharelado. Né? Porque naquele momento nós já havíamos decidido fazer uma licenciatura. Isto é, nós estávamos mais preocupados com o universo de um trabalho imediato para o profissional, que era o do ensino. Porque muitos dos nossos projetos experimentais tinham sido na área do ensino. Eles lá identificaram que para o Nordeste seria muito interessante a mobilização social das organizações. Então, eles queriam fazer um bacharelado para trabalhar com a mídia e trabalhar com as organizações sociais de todo o Nordeste. E, finalmente, eles aprovam o curso antes que nós aprovamos. É isso, né? Então, eles fizeram o primeiro curso de graduação de Educomunicação no Brasil e muito bem feito, né? Está lá, né? E nós aqui, o nosso curso foi rápido. Né? Foi em 2006 se criou a comissão, em 2009 já se aprovou o curso. Isso aqui na USP não costuma acontecer assim com essa rapidez, né? Mas, de qualquer forma, lá foi mais rápido ainda. Né? Em um ano eles resolveram as pendências e aprovaram o curso. E o nosso aqui foi aprovado somente em novembro de 2009 no Conselho Universitário. Né? Então, essa é a diferença entre os dois cursos. O diálogo continua, né? Acabamos de fazer o ano passado um encontro nacional, né, com sede em Campina Grande. O professor Claudemir e um grupo de alunos já estiveram lá. Né? Então, a troca existe entre os dois cursos e, a partir da ABP Educom, a colaboração tem sido muito intensa. Que legal. E eles têm uma vantagem. Qual? Eles formam mais gente do que a ECA. Essa é a questão. Eles formam 80 pessoas por ano e nós formamos 30. Não é? Porque eles têm 2 turmas de 40. Né? O ingresso é semestral. Olha só. Né? Então, 40, 40, 80. E nós aqui é anual e 30. Né? Então, nós hoje, agora, esse mês, chegamos ao 100º TCC. Né? Lá em Campina Grande, eles já estão com mais de 300. Nossa. Que interessante. E, professor, uma coisa. Para não deixar dúvida para quem está assistindo, qual a diferença entre uma licenciatura e um bacharelado? Um bacharelado, ele é um curso que se baseia numa área da ciência que tem empregabilidade. Não é? Então, a universidade trabalha com ciência. Ela pesquisa ciência, difunde ciência.
No caso, ela sistematiza a ciência para atender uma área. Tá. A área de saúde, a área da educação, a área ambiental, a área que for, né? E esse profissional formado, ele é um especialista numa área do conhecimento aplicada a uma realidade. A isso se chama, aqui no Brasil, de bacharelado. Não é? Em outros países, se chama de licenciado. Tá. Então, na América Latina, quando se diz ele licenciado José, né? Aqui nós temos o bacharel José, né? Porque eles não têm bacharel. O bacharel na América Latina é o menino que termina o ensino médio. Ah, olha só. Ele termina o ensino médio, né? E quando ele entra na faculdade, ele vai fazer a licenciatura. No Brasil, quem faz faculdade para exercício de um campo científico, ele numa prática determinada, ele faz um bacharelado com autorização para atuar naquela... Então, ele é bacharel em geografia. Eu, por exemplo, sou bacharel em geografia. Olha só, professor. Eu sou bacharel em geografia, bacharel em história, bacharel em filosofia. Nossa, e jornalismo. Eu fiz 4 bacharelados, né? Depois eu optei por dar continuidade na pós-graduação à comunicação, por unir essas diferentes áreas, né? A licenciatura no Brasil diz respeito à autorização para lecionar. Né? Antigamente, quando se estabeleceu o bacharelado e licenciatura, existia uma hierarquia. Primeiro você faz um bacharelado, né, em geografia, por exemplo, e na sequência você faz a licenciatura em geografia. Então, o bacharelado 4 anos, licenciatura mais 2. A USP quebrou isso ao instituir a licenciatura desde o início. Né? Então, você já ingressa na licenciatura. Você não faz o bacharelado mais. Você já, desde o início, é licenciatura. Então, nós imaginávamos essa hipótese de fazer bacharelado e licenciatura, mas quando chegamos para a reitoria, disse, não, vocês têm que optar inicialmente já por um ou por outro. Então, optamos pela licenciatura. No caso, na prática, um licenciado pode trabalhar perfeitamente em qualquer área, não é? Então, nós temos, por exemplo, muitos pedagogos que trabalham em indústrias, não é? E muitos licenciados em letras e em outras áreas que trabalham também no mercado. No caso, a importância da licenciatura no mercado de trabalho é que facilita para esse formado na faculdade ingressar em escolas que ainda não planejaram exatamente trabalhar, né, com a perspectiva da comunicação, mas estão trabalhando com tecnologias. Né, e necessitam de um especialista que saiba manejar a tecnologia a partir de uma perspectiva pedagógica. Não é? Educomunicativa. Então, para a escola, a educomunicação tem a ver com tecnologias, tem a ver com... Não é? Então, eles, como os diretores da escola, as mantenedoras, nunca fizeram curso de educomunicação, né, o que interessa a eles é alguém que maneje bem comunicação, maneje bem tecnologia e saiba o que é educação. Né? E como as escolas são numerosas no Brasil, públicas e particulares, é um mercado que existe. Né? Então, inexoravelmente, eles vão precisar de especialistas. E quando esse especialista na área de tecnologia é um educomunicador e o conceito de educomunicação ganha respaldo, ganha legitimidade, começa a ser falado, não é? Fica mais fácil tanto para a escola contratar quanto para esse ex-aluno de educomunicação encontrar um espaço de trabalho. Não é? Então, basicamente, os dois são, bacharelado e licenciatura, são duas áreas, são formações para 2 áreas de atividade. No caso da educomunicação, o fato de existir a licenciatura favorece o ingresso nas áreas educacionais, mas não impede ingressar em outras áreas. Não é? Então, se eu tivesse hoje que optar por um bacharelado, eu optaria por uma licenciatura, porque me abre mais campo. Abre mais maior, campo. Né? Porque o bacharel não pode trabalhar na escola trabalhando com alunos. Ele poderá trabalhar assessorando a escola na produção midiática e tal. Né? E, no caso, agora, a luta de todos, né? A luta dos professores, da licenciatura dos alunos, da licenciatura de quem gosta da comunicação, é a legitimação do conceito e a abertura de espaço para que o educomunicador seja requisitado em editais, né? Que o educomunicador seja solicitado em programas,
não é? Programas, projetos de organizações sociais, não é? Isso tem acontecido. Existem projetos patrocinados pela Petrobras e por outras organizações que exigem já a contratação de um educomunicador. Não é? Então, é necessário ficar catando, buscando, pesquisando, né? Mas isso se faz. É uma construção coletiva. Com né? certeza. Porque o aluno que entra na licenciatura, ele sabe que ele está construindo um campo de trabalho. Não é? Ele não vem aqui para receber um diploma e, na sequência, não, ele vai conquistar. Não é? É uma conquista permanente. Daí a importância dos alunos da licenciatura serem muito ativos, né? Colocar o LabDecom funcionando para essa troca permanente, né? de ações, de trabalhos. Né? Uma parte da divulgação científica também, né, sim, professor? lógico, são caminhos. Nossa, e como você falou, né? É isso, a educomunicação ela flora, né, na América Latina, aqui no Brasil, e em 2009, vocês tiveram o aval de a gente vai ter a licenciatura em educomunicação, e a primeira turma foi em que ano, mais ou menos? Olha, foi então, novembro de 2009, aprova-se. Né? Acho que foi 19 de novembro. Tá. Né? Existe um funcionário aqui na ECA chamado Dário, Isso aí, é bom. que ele deve lembrar o dia. Foi o dia em que o projeto chegou ao Conselho Universitário e os representantes dos alunos da USP se manifestaram contra, não é? Porque eles achavam que mais um curso já seria dividir o dinheiro que circulava entre os cursos já existentes, portanto, seria um prejuízo para os demais, que eles pediram vista. Aí a reitora, na época era uma reitora, disse, não vai ter vista coisa nenhuma. O projeto é excelente, foi aprovado em todas as câmeras, é algo novo, está aprovado. Tivemos o ano de 2010 para preparar o lançamento e a primeira turma começa em fevereiro de 2011. Nossa, eu tenho uma pequena história com a educomunicação, né? De que quando eu estava no ensino médio, muitos anos atrás, a minha professora falou, você não vai fazer cinema e audiovisual, você vai fazer educomunicação. E aí eu falei, edu o quê? Sempre, né? Edu o quê? Educomunicação. Aí ela falou, teve a primeira turma agora, você pode entrar, é legal. E eu falei, não, tô aqui eu hoje, né? Vai saber com a magia de professor, né? Vai saber como. E aí a pergunta, professor, em 2011 tivemos os primeiros e a gente está aqui gravando esse vídeo. Em 2023, o que você sentiu de diferença em todos esses anos? Bom, durante esses anos, né, 2001, né, 2001, nós tivemos o início de um processo a partir do qual começaram a surgir políticas públicas. Né? Então, eu falaria de 10 anos antes da licenciatura. Não é? Porque eu vou falar de uma sequência de grandes projetos que ofereceram alimentos, né? Fundamentos referenciais para que o curso pudesse ser aprovado em 2009. Foi uma década em que nós fizemos a sementeira. Finalmente, né, as flores surgiram. Isso. Elas vão crescer, os primeiros 10 anos do curso vão corresponder ao momento da expansão da educomunicação para o Brasil. Então, a partir de 2010, começa a se multiplicar ações. Não é? Na verdade, uma das ações havia tido início até um pouco antes, que foi a educomunicação socioambiental. Né? Ela surge por volta de 2006, 2008, no Ministério do Meio Ambiente. Era a Marina Silva, ministra na época, e ela queria um processo comunicativo que mobilizasse a população. Porque ela dizia que os jornais e a publicidade não mobilizavam as pessoas para defender os biomas brasileiros. Ela precisava de alguma coisa que chegasse ao bioma. Né? Aí disseram para ela, olha, está acontecendo na USP alguma coisa assim, uma tal de educomunicação. Então, é enviado para cá o Francisco. O Francisco, ele era um cineasta que trabalhava na educação ambiental.
né? Mas era muito esperto, né? Aí pediram para que o Francisco viesse aqui recolher documentos sobre a comunicação. Tá. Ele não disse para quê. Ele chegou aqui, pediu para assistir algumas aulas, né? Aí, naquela época, a gente costumava colocar os textos em pastas, deixar lá lá no Xerox, Xerox, né? Já vi falar já, professor. E havia lá a pasta de comunicação. Ele foi lá e fotocopiou tudo, né? Daqui a pouquinho o Francisco desaparece. Onde é que está o Francisco? Foi embora, não apareceu mais. Bom, daqui a pouquinho recebemos um convite. Era um workshop em Brasília para discutir comunicação. Ah, E o Francisco havia sistematizado todo o pensamento que ele identificou aqui, aplicado à área do meio ambiente, e mostrou para a Marina Silva. Olha, isso parece que resolve. olha só, Né? nossa. E ela disse, não, vamos investir, né? E para isso ela fez vários seminários. Eu participei de um seminário em Brasília e outros em Salvador. Então ela fez seminários em vários lugares do Brasil para mobilizar as pessoas ao redor. E na sequência surge algo maravilhoso. É uma conferência infanto-juvenil de meio ambiente. Olha. Você sabe que essa conferência mobilizou milhões de crianças. Nossa, não. Milhões de crianças, porque chegou a todas as escolas públicas do país. Ai, que incrível. Não é? Onde estão, o Brasil tem, na época, o Brasil tinha uns 30 milhões de jovens nas escolas. Né? As escolas públicas tinham mais, né, do que as particulares. E todas as escolas foram convidadas para participar dessa conferência. A conferência era o seguinte: cada escola deveria desenvolver um trabalho orientado por um guia que o Ministério distribuía, colocava na internet à disposição e imprimiu 250 mil cópias. Não foi 2 ou 3, não, 250 mil cópias. E distribuiu esse material para que os professores, com as crianças e os jovens, elaborassem práticas educomunicativas em torno ao meio ambiente local. Então, as crianças começaram a produzir vídeo, começaram a produzir teatro, começaram a produzir ações e mobilizações. Né? E isso era desenvolvido por professores em pequenos grupos, até chegar, no final do ano, a um seminário, a um encontro, em que os trabalhos julgados mais interessantes fossem apresentados e discutidos. Os trabalhos que tiveram mais repercussão eram chamados a um encontro estadual. Nossa. Os trabalhos do encontro estadual mais interessantes iam para Brasília, para um encontro nacional. E para a mobilização da educomunicação, tinha uma pessoa envolvida com o Ministério da Educação e Meio Ambiente, né? Raquel Trajberg, que convidou um grupo aqui de São Paulo, o grupo Gens, Cala a Boca Já Morreu, né? A Grácia Lopes, a coordenadora do Cala a Boca Já Morreu, tinha sido minha orientando de mestrado, e eles foram chamados para orientar a prática educomunicativa. Né? Então, eles formaram um grupo introdutório e prepararam materiais. Né? Os materiais circularam. E foram feitas 4 conferências infanto-juvenis do meio ambiente ao longo de 6 anos. Né? Então, foi algo extraordinário, né? Que não está muito presente na literatura, a gente fala muito pouco disso, né? Mas eu tô me lembrando que a partir do ano 2000, né? Quer dizer, justamente esse período de passagem, inclusive o encontro mais forte aconteceu entre 2013 e 2014. Olha só. Dessas conferências, né? E esse assunto está sendo retomado agora. Então, o Ministério do Meio Ambiente, novamente com a Marina, está rediscutindo para voltarem a desenvolver essas conferências infanto-juvenis. Né? Bom, então eu estou dizendo o seguinte, que a partir de 2010, um pouco antes, né? É difícil você estabelecer uma data exata, claro. Mas na passagem para a segunda década do século XXI, nós vamos ter a expansão da prática. Ela vai chegar aos movimentos quilombolas, vai chegar às aldeias indígenas. Né? Existe uma prática chamada Vídeo nas Aldeias, que tem uma prática educomunicativa. Né? Os índios também começaram a trabalhar o rádio em muitos dos seus trabalhos. Né? E nós vamos ter essa expansão. Essa expansão ela vai ser a responsável
inclusive pela multiplicação das dissertações e teses. Né? Então, quando algo chega a ser objeto de um mestrado, objeto de um doutorado, significa que é algo que tem a sua solidez, que tem a sua representatividade. Né? E isso começa a acontecer. Então, foi a grande expansão, que coincide também com o nascimento da licenciatura e do bacharelado. Nossa, que incrível! Da Florinda, né? E eu acho que uma das coisas fundamentais que o senhor disse, né, é sobre... Chegou nas terras indígenas, nos quilombolas, não está só na cidade. E também o pensamento de que você citou um cineasta, você citou meio ambiente e diversas teses. E a educomunicação, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é que quando eu chego na minha sala de aula, tem gente de 60 anos a com 16, 17 que entrou agora na USP, assim. E tem uma pluralidade de o que estudar, o que movimentar, né? O que mediar dentro da educomunicação. E aí a próxima pergunta, ela vai dentro disso. A gente pensa muito a educação clássica, né? Escola, e a comunicação clássica, né? Televisão, o rádio, o cinema, mas dentro da pluralidade do que é o conhecimento, né? E do que são pesquisas, aqui dentro da licenciatura uma pessoa pode pesquisar na educomunicação? Isso vai muito da vocação de cada um. Né? Vocação, Ótimo. aqui entendida como desejos, né, que a pessoa tem a partir das experiências, desde a infância, né, que vai percorrendo a vida da pessoa, que leva essa pessoa a imaginar o mundo, né, a ver o que ela gosta, que seja mais interessante, menos interessante. E esse desejo de estar no mundo, de colaborar com a mudança, né? Primeiramente, como disse Paulo Freire, ler o mundo e transformar o mundo. Não é? É a meta de Paulo Freire. E a educomunicação, ela traz um instrumento para ler o mundo e transformar o mundo. Né? Você lê o mundo enquanto transforma. Então, você não divide essas duas perspectivas. E aí, nós vamos ter uma infinidade de possibilidades. Se você quiser dizer, não, eu quero ficar em alguma coisa mais clássica, né? Alguma coisa mais clássica é o sistema de ensino. Então, no momento, nós estamos vendo que uma rede inteira da cidade de São Paulo adota a educomunicação, vem à Unesco e reconhece que a prática educomunicativa do município de São Paulo é o maior exemplo mundial de trabalho com os ODS. Né? Infância e Juventude e ODS. Né? Quando você trabalha a reordenação da sustentabilidade, né? E a educação para a sustentabilidade. E, no caso, nós vamos ter 28 formadores contratados pela prefeitura todos os anos para dar cursos para os alunos, os professores e alunos da prefeitura. A prefeitura tem aberto 2.000 vagas por ano. Esse ano já abriu 4.000 vagas, né? E contratou um time de formadores. Então, por exemplo, alguém que é contratado por esse time de formadores, ele vai contribuir para que uma rede de ensino melhore sua prática educomunicativa. Legal. Não é? E o exemplo de São Paulo poderá ser replicado por outros municípios aqui da cidade de São Paulo ou do Brasil inteiro. E está sendo replicado. Não é? Então, a pessoa pode se preparar para ser um promotor da educomunicação, alguém que sistematiza o conceito e tenha maneiras de conduzir, maneiras de ministrar cursos. Né? Então, nós temos o Núcleo de Comunicação e Educação, a BP Educom, promovido muitas experiências e práticas na área da saúde, por exemplo, o Educom de Saúde e tal, e nós chamamos a esses especialistas que sabem conduzir a formação educomunicativa. Não é? Então, ele é um expert, sendo ele um graduado, não é? Sendo ele um mestrado, um mestre ou um doutor. Nós temos essas três categorias trabalhando conjuntamente. Não é porque é doutor, não é que ele vai ser melhor do que um recém-formado. Isso. Pode ter a mesma habilidade de trabalhar. Né? Os conhecimentos, as especificidades são diferentes, mas a maneira de conduzir, às vezes, é melhor de alguém iniciante do que de alguém veterano.
Então, existe essa área, né? A área de me preparar para oferecer ofertas de formação para as organizações sociais, que vão se multiplicando pelo país, né? E quando a pessoa ela se torna um autopromotor da educomunicação, né? Essa pessoa ela já é um candidato para participar de editais que estejam exigindo um educomunicador, por exemplo, ou ela terá condições de chegar numa rede de ensino particular importante ou na rede pública, né, e buscar empregabilidade, saber se existe concurso para que, em que sentido isso vai acontecer, né? Vai ser uma pessoa que terá mobilidade para criar projetos, né? Temos uma menina chamada Isabela, que foi aluna aqui do nosso curso, que trabalha com jogos. Olha só. Né? Ela tem uma microempresa que trabalha com jogos educomunicativos. Hoje ela está no Sul, né, entre Florianópolis e Blumenau, dando assessoria para trabalhar questão de jogos. Legal. Bom, é um campo, né? É um campo de aperfeiçoamento. Isso. Então, por exemplo, nesse sentido, eu acho que a licenciatura deveria estar promovendo, os próprios alunos, os professores juntos, né, promovendo expertises. Então, o meu sonho, né, é saber que aqui na ECA, por exemplo, nós temos um laboratório, né, como é que chama o laboratório das faculdades, dos cursos? Laboratório experimental? Pode ser. Não é? Laboratório. Um laboratório experimental que ofereça projetos. Né? Então, nesse laboratório, há alguém que trabalha com música, alguém que trabalha com a internet, né? Com os algoritmos, né? Programação. Programação, com teatro. E bola-se projetos. Né? E você tem uma carteira de projetos. E com essa carteira, chega-se às escolas, as escolas têm semanas culturais, né? Sempre existem oportunidades para dizer, olha, o nosso centro, ele pode oferecer, né, esse menu, né, de 10 projetos, para que nós temos especialistas em 10 projetos, caso vocês queiram aproveitar, chamar, participar. E com isso você vai se aperfeiçoando, né, e vai firmando práticas educomunicativas. Né? Então, nós temos aí a política, né, de você estar promovendo ações e não ficar apenas na retaguarda, aguardando ser chamado por alguma coisa que estaria atrás de alguma porta, né, esperando que as portas se abram. Não, aqui não, nós vamos bater nas portas, né, e levar as propostas. Né? E como existe muita criatividade e os alunos têm se demonstrado muito capazes, né, para avançar, e existe gente de várias idades, inclusive, né? Aí a formação de pequenas equipes em torno a temas facilitariam esse caminho. Né? Claro que é preciso que esse laboratório esteja atento a todas as convocações possíveis que apareçam, né? Aos editais que surjam. Nós temos uma colega nossa, a Daniele Próspero, que tem uma empresa chamada CAIS e que é responsável pela revista Casa Comum, hoje, né? Casa Comum. Ela sempre, na vida dela, trabalhou com editais. De vez em quando ela nos manda, olha, edital X está convocando educomunicador, não é? Bom, é preciso multiplicar essas pessoas que fiquem pescando essas questões, né? Mas o fundamental é que a pessoa se sinta segura enquanto educomunicadora. Exato. Não é? E a gente faz isso sempre que tem alguém do lado que te compreenda e que esteja com você, ainda que as especificidades não sejam as mesmas, mas que trabalhem juntos, né? Para essa oferta de propostas. Né? E se a proposta sai da USP, se a proposta sai da licenciatura, né? Em tempos de mudanças, né? Em tempos de mudanças, nesse momento, por exemplo, a questão está no ensino médio. Isso. E aí vou contar para você uma história. Né? A USP, como outras organizações, outras universidades, a USP decidiu fazer uma análise do problema do ensino médio. Né? E produzir um documento para ser enviado ao MEC. E esse documento dirá qual é a posição da USP frente ao ensino médio.
2 pessoas aqui do departamento foram chamadas para compor essa equipe, né? A professora Cristina Mungioli e myself, né? Bom, debates, encontros e lives, né? Foram aí 4 meses de intensas discussões, chamamos gente especialista no tema, convocamos pessoas que já fizeram reformas de ensino e tal. Finalmente, concluído o documento. Na fase de conclusão, eu elaborei um parágrafo, conversei com a Cristina, para dizer o seguinte: olha, vamos colocar a educomunicação nesse processo. Nós não podíamos chegar de cara, né, para fazer apologia da educomunicação. Mas o que aconteceu? Aconteceu que, quando eles começaram a fazer os debates, na página na internet que estava o grupo, começaram a buscar textos. Eu mesmo já tinha escrito 3 textos sobre a BNCC. E tinha escrito um livro a respeito da educomunicação no ensino médio, sem que eu soubesse. Não é? As pessoas foram buscar esses artigos e o livro e colocaram lá. Não é? Eu fiquei muito à margem da discussão, porque estava com outras preocupações, mas quando eu vi que os textos estavam lá, eu disse: Cristina, está na hora da gente agir. Está né? aqui já, né? Já, porque não fomos nós que colocamos isso, ou se foi você, você não me contou, né? Mas, de qualquer forma, e preparamos um texto. O texto foi encaminhado e o texto foi incluído. Na página 10 do documento, que de 18 páginas, tem um parágrafo inteiro mostrando que a educomunicação é indispensável para uma reforma do ensino médio por tais razões. Não é? Isso foi aprovado pela USP, aprovado pela reitoria e já está no MEC. Olha só. Não é? Está no MEC. Bom, enquanto isso, o MEC fez 50 oitivas. O que é oitiva? Oitivas é um debate feito por especialistas que tinha um só receptor, o MEC. Então, a equipe do MEC assistiu a 50 apresentações de grupos da sociedade a respeito da violência na escola. Muitos falaram, né? A palavra aberta foi falar de educação mediática. E aí, senão que nos convidaram também. E fizemos a nossa oitiva, né? Apresentamos, fizemos um relatório. Começou a circular o texto que faz a síntese. Não perdemos tempo. Articulamos e enviamos por várias vias sugestões. Acabo de receber o rascunho do texto de 36 páginas. No final, aparece 45 propostas. Das 45 propostas, 10 diz respeito à educomunicação. Legal. No combate, né, entenderam que fazia sentido. Exato. Né? Bom, isso significa o seguinte, que no campo da educomunicação está se construindo um referencial que coloca a educomunicação, né, já no centro das discussões para a solução dos problemas. Naturalmente que vamos precisar de mão de obra que atenda às demandas que surgirem. Né? Então, nós não podemos ficar quietos. Né? Então, cada um no seu quadrado, mas avançando, articulando para que o termo continue sendo, né, implementado e discutido. E o que eu acho interessante é que essa constância, a gente planta a semente, rega, mas está florindo, né? Está florindo. É o tempo todo. E eu acho que, como o senhor está há muito tempo fora da sala de aula, né? 4 bacharelados, mas faz tempo. Uma coisa interessante que acontece, por exemplo, nas matérias de... o professor propõe, né? Vocês vão escrever um texto sobre... É sempre muito livre, né? Como você disse, né? O que te toca no coração, né? Tem uma pesquisadora muito legal aqui, que faz parte do LabDecon, que é a Gabriela Malara, que ela faz uma pesquisa sobre gordofobia no espaço universitário. Enquanto, por exemplo, tem gente na minha sala que vai muito para a cultura. Então, é literalmente isso, né? A pessoa, na licenciatura, estudando, ela pode fazer pesquisas diversas, fazer parte de grupos de pesquisas diversos, aqui no LabDecon ou fora, e vai florindo, né? E vai batendo na porta dos outros institutos também, né? Vai florindo, isso é muito bacana. Com que um educomunicador pode trabalhar e pesquisar? Com quem ou com quê? Com o quê? Com quê? Com quem também. Com quê? Olha, o educomunicador trabalha com comunicação
dialógica e participativa, visando o entendimento do que seja, de como construir ecossistemas comunicativos, dialógicos e participativos, que tenha como meta a cidadania plena. Está feita a definição que você pediu no início da entrevista. Né? Então, o objeto é esse. Né? Onde é que você vai se situar nesse contexto, você vai ver. Né? Agora, isso tudo mediado pela comunicação. Né? Mediado pelos procedimentos e linguagens. Porque muita da comunicação é procedimento. Isso. Um olhar, um piscar é um procedimento. Um círculo, né? Como fazia Paulo Freire, é um procedimento. E vocês têm as linguagens, né? E nós temos as linguagens que são cada vez mais digitalizadas, né? Mais universalizadas e também mais crucialmente malfeitoras. Né? Então, nós temos que estar nesse universo, né? Como diz o Alexandre Sayad, identificando a ética dos procedimentos e avançando nas suas práticas. Né? Então, frente a esse fato, nós vamos observar que a licenciatura caiu bem para um departamento que nasceu e emergiu da área da cultura. Né? Aqui é um departamento voltado para a cultura e arte, né? Então, é nesse universo que sai. Mas sai já encaminhando politicamente o seu caminho. Né? E por isso que, na discussão sobre educomunicação, quando alguém pergunta, esse termo, essa palavra, é um neologismo, não seria melhor falar só campo da comunicação / educação? Né? Aí a minha pergunta, mas de que educação você está falando e de que comunicação você está falando? Porque a educomunicação, ela só admite um tipo de educação, um tipo de comunicação, que sejam dialógicas e participativas. Exato. Né? E a educação, ela, né, 90% dela é bancária, no mundo inteiro, continua sendo, né? E a comunicação, 95% dela é verticalista. Então, não é qualquer relação comunicação-educação. Por isso que a gente define um conceito, né, ressemantiza o conceito e espera a Academia Brasileira de Letras carimbar o conceito. Né? Isso aconteceu em julho de 2001. Né? A Academia Brasileira de Letras inclui a educomunicação no léxico da língua portuguesa. Né? E usa para definição, sem nos consultar e sem nos citar, a definição nossa. O que significa que os algoritmos colaboraram conosco. Exatamente, né? É um bom trabalho, né? É um bom trabalho. Colaboraram conosco, né? Porque Nossa. é o mais citado, deve ser o verdadeiro. É esse, né? A IA fazendo o trabalho dela, né? Pois é sobre então. isso. E eu acho interessante pensar também, professor, por exemplo, quando você fala sobre qual sistema de comunicação, né? Tem um projeto que está sendo realizado lá no Instituto de Ciências Biomédicas que leva textos da medicina, né, para quem não tem acesso, basicamente. E eu achei muito interessante que numa conversa com esse professor, o Fábio Siviero, que toma conta disso, ele falou, né? A gente tem que pensar em quem que está imprimindo, no final das contas, né? O estudante da medicina da USP é muito diferente do Amapá, do Macapá, sabe? Tipo, e aí ele falava, não faz sentido a gente construir um PDF de, sei lá, 10, 20 páginas coloridas, sendo que a pessoa tem uma folha para imprimir. E aí a gente usa o Zine. Então, pensar em meios, né? É isso, dialógico, que faça sentido para a comunidade, para aquela pessoa, e pensar o indivíduo, não ele, mas ele também em comunidade, né, professor? Então, veja, esse é o fato que mostra a utilidade que a educomunicação tem, né, para todos os campos. Né? Porque quando nós dialogamos com a medicina, nós podemos estar dialogando com a didática da medicina e com a didática das demais áreas. Então, existe uma área da educomunicação que a gente chama de pedagogia da comunicação. Né? É você imaginar a didática de uma forma mais leve e mais participativa, né? Sempre dialógica e sempre reconhecendo a necessidade de adaptação da linguagem, dos termos, né? Dos procedimentos. Né? E aí nós vamos observar que outras áreas, se nós trabalharmos com a saúde ainda, né? Outras áreas poderão ser chamadas como a área da participação, a área da iniciativa. O Educom.saúde trabalhou
com o agente de saúde, aquele que ia nas casas das pessoas para virar os pratinhos, né, para os Para o mosquito da dengue não ficar lá, né? Que foram convidados a continuar virando pratos, mas especialmente a articular, né, as escolas, articular as igrejas da região e encontrar colegas, né, que desenvolvessem trabalhos por eles e com eles, né, ampliasse o trabalho, usando os recursos da comunicação que fosse possível ser usados, né? Mas a meta era facilitar, né? No caso aqui, facilitar o contato desse agente de saúde com a população com a qual ele estava convivendo, batendo na porta, conversando no portãozinho, entrando, né? E a partir dele, as crianças que começam a desenvolver trabalhos, né, de combate aos Aedes aegypti, assim por diante. E nós vamos ver o florescimento, né, no estado de São Paulo, de iniciativa nesse campo, né? E vimos que, efetivamente, a escola e a educação infantil foram os grupos, né, a instituição e os grupos mais envolvidos com o diálogo com esses agentes. Olha só. Eles acharam mais fácil, né, dialogar com os professores e com as crianças, porque outras áreas são mais complexas deles ingressarem e tal, né? E para nós foi ótimo, né? Porque as crianças sabem dar o recado, né? Exatamente. Então, leva para casa, né? leva para casa e dá um recado e comunidade. gostam de aparecer no vídeo, né? Falando e tal. Ai, eu adoro as crianças. E eu acho que para finalizar aqui, a última pergunta é: o que o senhor diria para os novos educomunicadores e educomunicadoras que estão surgindo? Eu diria para eles o seguinte: olha, vamos construir juntos. Vamos construir juntos. Nós não podemos parar, né? Se nós descobrimos essa beleza chamada educomunicação e nos casamos com ela, né? Existe um contrato de permanência, né? Aí o divórcio é proibido. Né? E nós temos que enriquecer essa relação, né? E aí nós temos que construir. Né? Então, o ex-aluno de educomunicação, ele, na verdade, não é um ex-aluno de um curso de jornalismo que está em crise, né? Então, ele está vivendo essa crise de falta de empregabilidade e tal. O aluno de educomunicação, ele sabe que ele tem que construir tudo. Quer dizer, o aluno do jornalismo está vendo a destruição de um campo que foi pujante um dia e que hoje está sendo ocupado pelas mídias sociais. Isso. Bom, claro, ele vai ter que ter algum tipo de procedimento para ter espaço. Mas o aluno de educomunicação, ele precisa construir tudo, né? Agora, só que ele deve saber que essa construção está em progresso. Ele não está vindo do zero. E ele não está sozinho também, ele né? não está sozinho, né? E existe muita simpatia por isso. As pessoas veem a educomunicação como algo simpático, né? E quando descobrem a educomunicação, não querem soltar mais. Então, esse aluno tem que ser um cara, esse aluno e aluna, né? Esse jovem educomunicador, tem que ser ele mesmo um cara muito simpático, envolvedor, sedutor, né? E que tenha capacidade de mobilização. Quando estiver desempregado, reúne os outros desempregados e juntos vamos fazer alguma coisa. Fazer um emprego. Não é? Vamos promover alguma coisa, vamos criar alguma coisa, porque algum espaço haverá. Sempre tem espaço para a gente. Bom, e para finalizar, eu queria agradecer ao professor Ismar Soares pela presença, ao pessoal que está lá nos bastidores, a Gabriela Malara e o João, que estão dando aqui a nossa assessoria, e a todos vocês que estão assistindo, muito obrigada. E esse foi mais um LabDecom Entrevista.